Olá, bom dia, querido amigo estudante da Bíblia. Acredito que você já fez suas orações hoje. Fico feliz que você tenha retornado aqui para juntos estudarmos a palavra de Deus. Tendo feito nossas orações e estudado a Bíblia, agora vamos comentar um pouco sobre aquilo que nós apreciamos e entendemos aqui na palavra do Senhor. Hoje, capítulo de Êxodo, primeiro capítulo, estamos iniciando o livro de Êxodo. Êxodo 1 nos mostra que José e os seus irmãos já haviam falecido, porém o povo do Egito, eles estimavam muito os hebreus, né, por todos os feitos, tudo que havia acontecido. E por esse tempo surgiu um faraó que não conhecia os feitos de José e não temia ao Deus de José. Os israelitas eram um povo forte e fecundo, povo abençoado por Deus, e rapidamente aquelas 70 pessoas que saíram em peregrinação com Jacó rumo ao Egito e agora habitavam lá, se tornaram 2 milhões de pessoas, estimadamente 2 milhões. Porém, esse novo faraó que surgiu e não reconhecia nem os israelitas, nem José, nem o Deus de José, ele colocou na cabeça que os israelitas estavam crescendo muito, estavam numerosos, já eram um povo maior do que o povo do Egito e que logo eles iriam dominar aquele local. E começaram a submeter os israelitas a trabalhos forçados, de forma que construíram 2 cidades celeiro, Pitom e Ramsés. Acontece que quanto mais esse povo era afligido, mais eles se multiplicavam, de maneira que Faraó começa a proclamar que eles deveriam fazer trabalho escravo, e endurecia cada vez mais. Todo o trabalho que era pesado era feito pelos israelitas, né? E quando o faraó viu que não adiantava, que quanto mais afligia, mais eles se multiplicavam, ele chamou 2 parteiras, né? Que eram as parteiras ali do seu reinado ali, e disse para elas que quando nascessem filhos homens, as mães israelitas, estes deveriam ser mortos. Porém, as parteiras temiam ao Senhor e não fizeram como o faraó pediu. Aquelas 2 mulheres foram convocadas a fazerem um grande mal, a lutarem contra a própria dignidade humana, matando bebês, matando crianças. E elas se recusaram, mesmo podendo vir a sofrer grandes consequências. Então, mesmo em meio a grande perigo de não fazerem como o faraó ordenou, elas seguiram aquilo que o Deus de Israel mostrou para elas, né? Porque não, o Deus de Israel não fazia parte da cultura egípcia, mas vislumbrar a fé desse povo fez com que elas temessem ao Deus de Israel e assim não fizesse tamanho mal. E aqui eu gostaria de destacar o verso 20 que diz: E Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. A gente não sabe aqui até quanto elas desejavam isso, mas dá a entender que foi uma bênção, um milagre para aquelas mulheres constituírem suas próprias famílias. Faraó, infelizmente, não se intimidou, e aqui no verso 22 diz: Então Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: Joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, quantas meninas deixem viver. Infelizmente, existem pessoas no mundo que têm essas características de Faraó, que olham para aquele outro que está crescendo, às vezes numa relação trabalhista, numa relação de amizade, relação familiar, olha para aqueles que estão sobre seu poder e procuram apagar o brilho daquela pessoa, impedir o crescimento daquela pessoa. Senhor nosso Deus, sabemos que este mundo não é justo, mas nós glorificamos o Teu nome porque Tu és o Deus de justiça. Nem tudo que passamos compreendemos agora, mas lá na frente produzirá crescimento. Então nos ajuda a sermos fortes e pacientes, amáveis e bondosos, aprendendo cada vez mais do Teu caráter, do caráter do Teu Filho Jesus. E é nesse nome que nós oramos. Amém.